Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar pregando aqui nessa igreja. Primeiro porque eu tive a graça de fugir do calor de Teresina. Qualquer vento é bem-vindo, né? E aqui em Parnaíba venta muito. Eu não conhecia Parnaíba. Essa é a terceira vez em que eu estou aqui num período curto de tempo, porque eu vim para o aniversário da primeira igreja. Não, aniversário não, foi um trabalho com os casais lá na primeira igreja. Obrigado, irmão. Na primeira igreja. E final de semana próximo passado, eu estava aqui perto, na realidade em Barra Grande, com um grupo de casais da nossa igreja. Nós realizamos ali no Hotel Manati o nosso 5º congresso de casais. E hoje estou aqui. E estou começando a me acostumar a vir para Parnaíba, por causa, como eu disse, do clima. Aqui é muito agradável. E também agora a alegria de poder estar aqui na Igreja Batista Betânia, né? Como o pastor John já disse aí, nós estamos aqui aproximando-nos depois de um longo e tenebroso inverno. Depois de um tempo aí que a gente não tinha contato um com o outro, aprove o Senhor nos aproximar aí. Agora eu morando em Teresina e ele aqui em Parnaíba. Eu quero compartilhar um texto que está na palavra do Senhor com você. Gostaria que, se você pudesse, abrisse sua Bíblia nesse texto. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2. É um texto muito conhecido porque é aquele texto em que Jesus realiza um milagre num casamento, nas bodas de Caná da Galileia. E eu quero ler esse texto com você aí. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, a partir do verso 1 até o versículo de número 11. Nós vamos meditar nessa palavra aí, ok? Gostaria muito, inclusive, que depois da leitura do texto você mantivesse sua Bíblia aberta aí, para que a gente possa examinar juntos aí alguns versículos pinçados desse texto aí. Tá certo? Então, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, mais ou menos aí 30 a 35 litros. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que o haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse é o nosso texto. Você pode sentar, mas eu quero reforçar o pedido aí para que você mantenha a sua Bíblia aberta, a fim de que estejamos juntos meditando nesse texto aí. É interessante, queridos, que a narrativa de João, nesse texto,
não usa a palavra milagres, embora Jesus, claro, tenha realizado um milagre. Jesus faz aqui um milagre. A transformação da água em vinho é um milagre, claro, óbvio, isso é um fato. Mas Jesus não usa a palavra milagre, ao invés disso, Jesus usa a palavra sinais, dizendo que com esse aqui, deu Jesus início aos seus sinais ali na Galileia. Eu tive a curiosidade de pesquisar, de estudar essa palavra, o sentido dessa palavra sinais no grego. Eu sei que vocês sabem, e eu sei disso, que o Novo Testamento, ele foi traduzido do grego, um grego chamado koiné, não é um grego clássico, mas o grego koiné é um grego que tem uma linguagem mais popular, é uma linguagem mais do povão, é uma linguagem de feira até. E o Novo Testamento foi escrito nesse grego. Algumas palavras, principalmente quando Jesus fala aí no Novo Testamento, algumas palavras aparecem em hebraico e até aramaico, mais aramaico do que hebraico no caso do Novo Testamento. Mas a palavra sinais no grego aqui é semeia. Por que eu estou dizendo isso para você? Por que isso é importante para a nossa meditação? Por causa daquilo que essa palavra significa. Porque semeia significa mais do que simplesmente um milagre. É mais do que um milagre. Eu vou tentar explicar para você o que de fato significa essa palavra. Essa palavra expressa não apenas a ação de Deus na realização de algo, a ação em si. A ação em si, a gente pode, claro, chamar de um milagre. O fato de Jesus ter transformado água em vinho, esse fato em si é um milagre. Mas a palavra semeia, que é traduzida por sinais, vai um pouco além disso e expressa a mente de Deus na realização do milagre. Está dando para você entender? A semeia explica isso. Semeia tenta nos informar, tenta nos trazer, tenta nos conscientizar, nos ensinar a respeito do que estava na mente de Deus quando Ele realizou aquele sinal. Vamos entender melhor isso analisando o texto. Em primeiro lugar, falando de sinais, eu gostaria de dizer que os sinais apontam não apenas para a obra do Senhor em si, mas apontam para a razão pela qual Ele realizou a obra. Você vai entender melhor quando no versículo 3 nós temos uma informação dizendo o seguinte: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus não transformou água em vinho para Ele mesmo, mas Ele fez isso para os outros. A informação que a mãe de Jesus traz é: eles, aqueles que participavam da festa, não têm mais vinho. Jesus transforma a água em vinho, não para que Ele mesmo saboreasse o vinho transformado da água, mas Ele transforma para os outros, para abençoar os outros, para beneficiar os outros, porque com a falta do vinho, havia uma grande possibilidade daquela festa terminar num tremendo fracasso. Tem uma música muito antiga, de um músico até já falecido, chamado Sérgio Pimenta, e esse músico integrou alguns grupos antigos, acho que as primeiras bandas evangélicas aí que começavam a surgir, Vencedores por Cristo, depois veio o Milad. Então Sérgio Pimenta integrou essas bandas aí, e Sérgio Pimenta fez uma canção com base nesse texto aqui, que é muito interessante. Sérgio Pimenta tenta
expressar exatamente isso. Como é que termina uma festa sem Cristo? E Sérgio Pimenta, ele vem, ele não nasceu no cristianismo, ele não nasceu num lar evangélico, ele teve a vida dele transformada, e ele vem dos bares, ele vem da boemia, era aquele cara que tocava violão de bar em bar, tomando umas cervejas e etc. Ele vem desse meio, e aí se converte e agora usa o seu talento para louvar o Senhor, para adorar o Senhor. E tem uma música então do Sérgio Pimenta, falando dessas noites, falando dessas festas, falando dessa musicalidade sem Cristo, onde ele diz assim: eu não vou cantar, porque se eu cantar, você não volta amanhã. Então, eu vou só narrar, eu vou só aqui falar a letra da música. E ele diz assim: foi linda a festa, luz, som, sorrisos, rodas de amigos, e as canções surgindo. Mas aí ele diz na música o seguinte: passou a noite, passou o tempo, chegou o dia, e sumiu com a noite toda a alegria. Sérgio Pimenta está dizendo, em primeiro lugar, que as festas sem Cristo terminam assim. Você nunca viu isso, não? Essa cena, quando você, final de semana, você está às vezes andando na rua por aí, dirigindo o seu carro, você vai para algum lugar, o pessoal está indo para a festa. Aí o pessoal vai numa alegria. Eu via muito isso em Fortaleza. Aqui, eu sei que não é diferente, Teresina não é diferente. Aí os caras vão numa alegria para a festa. Rapaz, os caras vão bebendo, tomando uma gelada. Não precisa nem de copo. Vira assim, ó, a garrafa na boca, vai para o forró não sei das quantas, é aviões do forró, é não sei o que, um monte de coisa. Aí os caras vão numa alegria. Agora você já observou como é que esse pessoal volta da festa? Hã? Como é, cara? É, exatamente, embriagado e liso. E preocupado, porque gastou mais do que devia, e aí entrou no cartão de crédito ou no cheque especial e não sabe como é que vai pagar. As mulheres voltam tudo com os sapatos salto alto assim pendurados no ombro, aí tudo assim cheio de calo, porque passaram a noite dançando. Não, muitas não conseguiram nem uma carona para voltar, né? Aquelas mais engraçadinhas, mais bonitinhas conseguiram sair com alguém e pelo menos uma carona para voltar estava garantida, mas tem umas que são prejudicadas na feição, aí voltam a pé, né? Porque não tem gente assim. Eu estou dizendo isso porque eu sei que eu sou um desses prejudicados. É sério, quando eu nasci, a parteira, naquela época de parteira ainda, a parteira disse para minha mãe o seguinte: a senhora leva para casa e a senhora espere uma semana, se chorar pode criar, que é gente. Então assim, será que era feio o menino? Mas então tem essas mulheres feias, aí vem assim, andando com aquele sapato pendurado no ombro, os pés cheios de calo, triste, cadê aquela alegria? É o que o Sérgio Pimenta diz: com a noite foi embora toda a alegria. Aí ficam no ponto de ônibus às vezes, com um vale transporte na mão, quando não perde o vale transporte, e ainda passam os gaiatos e ficam tirando onda. Lisa, vai voltar para casa a pé. No meio da música do Sérgio Pimenta, ele conta que tem um encontro com Cristo. E quando ele tem um encontro com Cristo, a vida mudou. Aí ele termina a música dizendo assim: hoje a festa é constante, é real. Ele diz: e eu não abro mão disso. Quis, aceitei, ponto final. A minha alegria é Cristo. Ele termina assim essa música, dizendo que a festa sem Cristo termina só em tristeza, termina em desânimo. Mas a festa com Cristo, ela é sempre real, é sempre viva, ela acontece sempre. A festa, a alegria com Cristo nunca acaba. É isso que o Sérgio Pimenta diz na sua música. E quando
Jesus transforma água em vinho, ele está devolvendo a alegria para o povo que estava ali. Ele não transforma água em vinho para ele mesmo. E eu entendo, queridos, que esse milagre sinaliza, aponta para a cruz. Por que esse milagre aponta para a cruz? Porque Jesus não morreu para salvar a ele mesmo. Do mesmo jeito que ele não transformou a água em vinho para ser ele mesmo beneficiado pelo vinho, ele não morre na cruz para salvar a si mesmo, porque ele não tinha pecado. Mas ele morre para os outros, para salvar os outros. Ele morreu para salvar a mim e a você. Quando Jesus está morrendo na cruz, ele morre entre dois ladrões. Aí tem um que a turma chama de bom ladrão, mas não era bom. Se ele fosse bom, ele não estava ali. Bom ladrão. Já viu ladrão bom? Não tem bom ladrão. Então os dois estavam ali porque mereciam mesmo. Mas tem um desses ladrões que eram ruins os dois. Não tinha bom ladrão ali. Mas tem um que olha para Jesus, porque o primeiro, um que é pior ainda, diz assim: tu não é o Cristo, Filho de Deus, então salva-te a ti mesmo e também a nós. Aí o outro, que a turma chama de bom, que não era bom, o outro diz assim: cala a boca aí, ó, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ó como ele não era bom. Nós merecemos estar aqui. Mas esse, ele olha para Jesus e diz: mas esse, que mal fez? Aí ele se vira para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Jesus está dizendo assim: você entendeu, é isso mesmo. Eu não estou morrendo para salvar a mim mesmo, porque eu não preciso ser salvo. Eu não tenho pecado, eu estou morrendo pelos outros. Você entendeu isso? Então hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então esse sinal, ou esse milagre, eu vou usar agora a palavra milagre para fazer uma diferença entre milagre e sinal, mas esse milagre aponta, sinaliza a cruz. Jesus, repito, não transformou água em vinho para beneficiar a si mesmo. Jesus não morreu na cruz para salvar a si mesmo. Ele faz pelos outros. Em segundo lugar, os sinais manifestam a glória de Deus. Olha aí a primeira parte do versículo 11. Primeira parte só do versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. Os sinais manifestam a glória de Deus. É claro que havia já nessa época aqui, havia um processo humano de fabricação de vinho. Já havia aqui, claro, se existia vinho, é porque não é uma questão de lógica. Existe vinho, logo existia fabricação de vinho. Você sabe como é que o vinho era fabricado? Sabe, né? Como é que o vinho era fabricado naquela época? Como é que o suco da uva era produzido? Nos lagares, os caras pisando assim, ó. Tu bebia um suco desse aí? Os caras pisando assim? Mas era assim mesmo. Era assim, pisavam, as uvas eram pisadas nos lagares. Era assim que o suco era produzido. E havia depois uma fermentação desse suco, e essa bebida era transformada em vinho. É claro que esse processo humano já havia. É claro que não há nada demais numa festa, naquela ocasião, ter vinho, porque havia fabricação de vinho. Ah, mas é uma festa de casamento, vai ter vinho. Ah, e qual é a novidade? Existe um processo humano de fabricação de vinho. Agora, o que o povo nunca tinha visto era a água ser transformada em vinho. Aí os caras nunca tinham visto isso. Rapaz, água ser transformada em vinho? Aí só Deus podia fazer isso. Só Jesus podia fazer isso. O que é que eu estou querendo dizer com isso?
Eu estou querendo dizer o seguinte: hoje, por exemplo, nós temos uma medicina muito avançada. Nós temos uma medicina muito avançada mesmo, que ajuda muito a vida se prolongar. Inclusive, hoje, a estimativa de vida é bem maior do que há algum tempo, quando não havia tanta medicação, quando não havia um avanço tão significativo na medicina. Eu estou, inclusive, com 57 anos. Eu ainda não fiz, tem um exame que os homens precisam fazer. Não é aquele exame da próstata e tal, não tem aquele negócio? O exame mais preciso ainda é o do toque. Eu estou esperando que a medicina avance mais para eu poder fazer o meu. Porque vai acontecer, eu espero um dia chegar uma hora em que não precise do toque. Quem sabe o médico olha para você, aí pronto, já, sei lá, alguma coisa assim. Porque tem coisa que, ainda hoje, tem coisa, eu sei, que é para o nosso benefício, mas assusta. Eu vim lá em Caruaru, lá no presbitério de Caruaru, tem um pastor aqui que é presbiteriano. Aí tem um presbítero lá que é médico. E é essa área aí, a área dele aí. E ele disse: pastor, o senhor precisa fazer o seu exame de prevenção da próstata. Rapaz, ele tem quase 2 metros. E eu disse assim: doutor Rodolfo, estenda a sua mão aí. Ele estendeu a mão e disse: não, vou fazer agora não. Com o senhor não. Então, a medicina avança muito. Cada dia nós temos avanços significativos na medicina. É claro que isso melhora a saúde do povo. É claro que isso beneficia o povo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A cardiologia, por exemplo, a cardiologia pode ajudar o prolongamento da vida com as cirurgias modernas que tem aí para desobstruir as coronárias. Agora, a transformação de um coração de pedra em coração de carne, só Deus pode fazer. Mudar o ser, a transformação radical, a transmutação do ser, assim como a água foi transmutada em vinho, a transmutação do ser, uma nova criação, um novo ser, só Deus pode fazer. Então os sinais apontam para a glória de Deus. E em terceiro lugar, os sinais nos ajudam a crer. A segunda parte do versículo 11, olha aí, nós lemos a primeira parte, olha o que diz a segunda parte do versículo 11. E os seus discípulos creram nele. Isso me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque o texto está dizendo que eram discípulos de Jesus, mas parece que não criam. Os discípulos creram. Eu disse: poxa, mas se era um discípulo, não era para crer, não? Mas parece que precisavam ver alguma coisa, algum sinal para crer. Aí quando viram aquilo, ele transformando água em vinho, aí creram nele. O mês passado eu fui pregar em Florianópolis, Santa Catarina. Também nunca tinha ido lá. Florianópolis. Rapaz, cada um tem uma visão da cidade. Porque me disseram assim: rapaz, Florianópolis é uma cidade linda, a cidade mais bonita do Brasil. Não existe cidade tão linda quanto Florianópolis. Aí o pastor que mora lá me levou para ver as praias e não sei o que, rapaz, um monte de coisa. E ele diz assim: não é bonito isso? Eu disse: meu Deus, que cidade feia. E ele disse: não, você está doido, você está cego, você ficou abestalhado, porque uma cidade dessa, com praias paradisíacas, rapaz, ilhas belíssimas, passeios de... Você diz que isso é feio? É porque eu vi outro aspecto da cidade. Aí nós passamos por uma praia lá, não entramos na praia, passamos pela saída da praia, que é uma praia de nudismo, por isso a gente não entrou. Ele diz assim: rapaz, aqui é a praia da Galheta, é a praia de nudismo. Você quer ver? Eu disse: o que nós vamos fazer aí, pastor?
Ver o quê? A mulher tudo nua. Vamos ver o que é isso? Não. Nós vamos pedir para pecar agora? Não, vamos embora, rapaz. Não, então tem uma outra praia ali, que é a praia dos surfistas. Ah, mas é uma praia bonita, a praia dos surfistas. Os caras tudo doido, fumando maconha. Os caras tudo chapado. Eu disse, o que é de bonito nisso? As mulheres tudo nuas, tudo se oferecendo. Rapaz, a promiscuidade. Eu andei em alguns lugares à noite lá, o povo se drogando assim nas ruas. A polícia passa assim, ó, e dá até tchauzinho assim. E eu disse, pastor, a polícia não aborda os caras, não. Não, vai perder tempo com isso. Porque se a polícia for prender quem é drogado aqui, rapaz, olhe lá se escapar algum pastor. Porque, meu irmão, vai todo mundo preso. Porque todo mundo aqui usa droga. Todo mundo usa droga, todo mundo fuma maconha. Isso é natural. Mas é a cidade bonita, é a cidade, geograficamente falando, realmente é muito bonita, mas espiritualmente é uma cidade onde você chega e sente o peso, cara, tem um peso forte espiritualmente falando. Aí eu fui pregar na igreja, preguei 3 dias lá na igreja, preguei o 2º dia, preguei o 3º dia, o pastor disse assim, rapaz, eu já ouvi, ele anunciou no púlpito. Ele foi falar e disse assim, está conosco aqui o pastor Sérgio, pregou antes de ontem, pregou ontem, vai pregar hoje, mas vocês precisam conhecer o testemunho do pastor Sérgio. Eu disse, pastor, o povo quer saber disso? Não, rapaz, olhe o que esse cara fez. Eu disse, eu quero contar o que Jesus fez. Não, mas, aí ele fez tanta propaganda, que, aí ele disse assim depois, e vai pregar sobre o quê? Eu disse, agora pastor, não sobrou muita coisa não. Aí ele disse, não, mas é isso aí, dê o seu testemunho. Rapaz, porque crente gosta de ouvir bagaceira, não é não? É, macho. Rapaz, quando o cara vai dar um testemunho, o cara diz assim, eu matei 350, aí tem irmãos que dizem, glória a Deus, não, irmão. Aí eu comecei falando lá, daquilo que era, e irmãos, eu não vou dar esse testemunho todo aqui não, a não ser que o pastor John avisa, olha, vocês vão ouvir, não. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, porque depois um irmão lá, me encorajou a dar o testemunho. Ele diz assim, pastor, dê o seu testemunho mesmo, sabe por quê? Porque isso ajuda o povo a crer. Aí eu disse, vendo dessa perspectiva, né? Ele disse, porque o povo vê a transformação de vida como um sinal do poder de Deus. Aí eu disse, rapaz, é isso mesmo então. Quando Jesus transformou a água em vinho, os discípulos creram nele, já eram discípulos. Mas ele transformou a água em vinho. É Jesus mesmo. É Deus mesmo, é o Messias mesmo, água em vinho, só Deus, rapaz. Rapaz, é Ele mesmo. Aí eu dei o meu testemunho lá, e eu fiquei, eram 3 dias que eu ia ficar lá, acabei ficando 1 semana, sério mesmo, porque eram 3 dias, aí eu dei o meu testemunho lá, falei, Jesus transformou a minha vida mesmo, me tirou de uma dependência química muito grave, de uso de droga, do crime, ligado ao crime organizado, andando armado com pistola, com metralhadora, com fuzil 762, envolvido com assalto a banco, tráfico pesado de droga. Foi essa história aí, porque foi daí que Deus me tirou mesmo, e Deus fez isso mesmo na minha vida. E aí, quando eu disse isso, ele disse, rapaz, não, você não pode ir embora agora não, você vai ter que ficar aqui mais 1 semana, porque você tem que ir para o morro tal, para a favela tal, eu disse, pastor, vou sair daqui preso. Não, você tem que ir, você tem que falar isso para o povo, você tem que falar para esses doidão que tem aí, rapaz, esses drogados que tem aí. Aí quando você começa a testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida, e eu passei, eram 3 dias, eu fiquei 1 semana fazendo isso lá, aí o povo começa, meu Deus, ele fez mesmo isso na tua vida, é verdade mesmo, meu Jesus, vala, tu é de carne e osso mesmo, claro que eu sou abestalhado, Jesus transformou mesmo,
Mas a gente olha, aí teve um que chegou para mim e disse assim, rapaz, mas a gente olha para você, não tem quem diga, porque eu contei tudo. Eu digo, pois se é para contar, eu vou rasgar mesmo. Contei tudo, a minha vida, envolvimento com crime organizado no Rio de Janeiro, botei para quebrar. Aí um chegou para mim e disse assim, rapaz, pois olhando para tu, não tem quem diga não. Eu disse, e não é para parecer mesmo não, não é para... Porque se tivesse alguma coisa que lembrasse o passado, Jesus não tinha transformado. Se Jesus transformou, é nova criação, rapaz. A linguagem é outra, a maneira de falar. São 35 anos de transformação. Jesus me transformou na década de 80. Fui preso várias vezes. Conheço presídio, não é só por fora não, conheço por dentro também. Hoje, o fato de estar pregando numa igreja onde o pastor é promotor de justiça, isso é um milagre. Milagre, irmão, isso já é um milagre. Já é um milagre. Porque a minha relação com a promotoria era numa caça feito gato e rato. A promotoria tentando me pegar, ele era o gato e eu era o rato. Então, 35 anos. 35 anos, Jesus entrou na minha vida na década de 80, quando eu estava numa situação lastimável, com uma pistola 9mm na cabeça, naquele drama se eu puxava ou não o gatilho, e acabava com a minha vida. Porque eu achava que a única forma de mudar isso, de sair daquela miséria, era meter uma bala na cabeça. Um dinheiro que entrava num bolso furado, porque do jeito que ele entrava, ele saía. Uma dependência química miserável, eu não conseguia me livrar da droga, cheirando pó toda hora. Eu cheirava tanto que o nariz sangrava. E eu pegava o pó, a droga, e tentava fazer pressão com a droga no nariz para estancar o sangue. Uma vida absolutamente promíscua, dentro de apartamentos, com prostitutas, com mulheres de programa, tudo regado a muita bebida, a muita droga, muito álcool, muita droga e muito álcool, preso várias vezes, torturado dentro de presídio. Aí um dia, chega um menino, chegou para mim com um pedaço de papel na mão, um folheto. Quando esse menino chegou para mim, só Deus, para aquele menino ter se aproximado de mim, porque se eu não sou bonito, você imagina como é que eu era. Cabelo grande, barba por fazer, uma calça jeans desbotada, um tênis que tinha sido vermelho, agora era um rosa bem clarinho, de tão velho que era, uma camisa que eu não sabia, ninguém sabia que cor era, porque eu mesmo pintava as minhas camisas. Eu pegava uma camiseta branca, por exemplo, botava assim no chão, aí jogava tinta em cima, amarelo, vermelho, misturava assim, pronto, era a cor que ficava, era a minha obra de arte. Com essa camisa, uma pistola na cintura, uma garrafa de vodka na mão, bebendo vodka na boca da garrafa. Aí chega um menino, com um pedaço de papel, e diz assim, isso aqui é uma mensagem de Deus, isso pode mudar a tua vida, cara. E mudou. Tanto mudou que eu estou hoje aqui. Cortei o cabelo, tirei a barba, troquei a calça, o tênis, a camisa, arrumei um jeito diferente, até o andar mudou. Você pode prestar atenção, andar de drogado é tudo igual. E eu desconfio hoje que todo usuário de droga tem um mau cheiro atrás. Porque ele anda abanando as moscas assim, ó. Meu irmão, pode olhar, é tudo igual, tudo anda tudo assim, ó. E é tudo assim, tudo meio penso para um lado assim. Andava daquele jeito. Aí Jesus transforma a vida, muda tudo. Jesus transformou de um jeito que quando eu cheguei em casa, depois de muito tempo, sem ver a minha mãe, sem andar em casa, eu entrei em casa, quando eu entrei, minha mãe saiu andando assim, olhando para mim assim, ó. E eu, como eu sempre, agora, com os meus familiares, eu sempre fui muito amável. Mesmo, sempre fui muito carinhoso. E eu olhei para minha mãe e disse, o que é? E ela disse, o que foi que aconteceu com você? Como assim, o que aconteceu? Ela disse, você não é mais a mesma pessoa não. E eu estava com a mesma calça, o mesmo tênis, a mesma camisa, o mesmo cabelo, a mesma barba. E eu disse, como é que ele não é mais a mesma coisa? Os mesmos olhos.
E a minha mãe disse, eu nunca esqueci essa frase, ela disse: os seus olhos são os mesmos, mas o seu olhar mudou. Você não é mais a mesma pessoa. O que foi que aconteceu? Eu disse, eu me encontrei com o Jesus dos crentes. Eu disse, Jesus dos crentes, porque eu ainda não sabia falar direito. E a minha mãe, dos crentes, da igreja dos crentes, aquela igreja que tu disse que ia soltar uma bomba dentro da igreja, porque eu disse isso uma vez, eu passei em frente a uma igreja dos crentes, uma igreja até presbiteriana, que tinha perto da minha casa, aí tinha uns irmãos bem idosos orando lá, de qualquer dia eu vou botar uma bomba no meio dessa igreja, para ver se eles vão correndo. Mas, aí ela disse, aquela igreja que tu disse que ia jogar uma bomba lá dentro, eu disse, aquela igreja mesmo, pois o Jesus dos crentes me pegou, e eu me encontrei com ele. Aí falei isso, aí passou um tempo, depois de um tempo o pastor disse assim, e eu passei um tempo que era assim, um tempo eu estava solto, outro tempo estava preso, mesmo crente, não é que eu tivesse aprontado de novo, não era por causa daquilo que eu devia. Eu era tão acostumado a ser preso, que um dia eu estou andando pela calçada, já crente estou andando pela calçada, aí uma viatura da polícia tinha quebrado, o pneu tinha furado, e os caras tinham aberto aquela parte do camburão, porque o step estava ali atrás. Aí abriram a parte do camburão, aí eu fui lá para dentro do camburão, ele disse, aí tu vai para onde? Eu disse, hoje não é para mim não, já pensei que era para me levar, porque eu era acostumado aí. Aí depois de um tempo, eu cheguei, o pastor disse assim, rapaz, tu quer falar na igreja hoje? Eu disse, eu? O senhor está mais doido do que eu, o que é que eu vou dizer na igreja, pastor? Não, conta a tua história, conta a tua história, porque essa transformação de vida ajuda o povo a crer. Conversa é essa, pastor? Isso lá ajuda ninguém a crer. Eu não quero, olha, quem vive de passado é museu. E eu não queria contar a minha história porque eu tinha medo de ser preso. Eu disse, vai que tem polícia aqui, vai que tem promotor aqui. Eu vou ser preso, pastor? Não. Ele disse, não conta a sua história. Aí eu cheguei em casa, falei para minha mãe, disse, hoje eu vou falar na igreja. Ela disse, quem pediu para você falar na igreja? Eu disse, o pastor. Aí a minha mãe disse assim, ele enlouqueceu. Ele pediu para você falar na igreja. Isso vai falar o quê? Eu disse, se quiser saber o que é que eu vou falar, vá lá para ver. Ela disse, pois essa eu pago para ver. Tu falando numa igreja de crente. Minha mãe foi lá para ver. Aí o pastor disse, conta sua história. Como é que você era? O que é que você fazia? Eu disse, não, o que eu fazia nem tudo. Mas conte um pouco. Aquilo que você puder contar. E depois conte que Jesus entrou na sua vida e transformou. É isso. Aí eu contei, depois que eu contei, sentei, esperando só a algema na mão, disse, vai aparecer um policial que ele está preso. Aí o pastor pregou. Quando o pastor pregou, que ele disse assim, quem nessa noite quer entregar sua vida a Jesus Cristo? A primeira pessoa a levantar a mão foi a minha mãe. E depois ela disse para o próprio pastor, ela disse, aquilo que Deus fez na vida do meu filho me ajudou a crer. Os sinais ajudam a crer. Por isso que o texto diz aqui, no versículo 11, a segunda parte do versículo 11, que os discípulos creram nele, por causa daquilo que ele tinha feito. Os sinais nos ajudam a crer. Deixa eu terminar aqui, porque eu já falei demais. Mas deixa eu terminar com uma pergunta. Como é que está? Eu não conheço ninguém aqui. Só conheço o pastor e a Ana Carla. Pastor John e a Ana Carla. Tem uns irmãos aí que já me conheciam, eu não sei de onde. Parece que teve gente que teve num congresso lá não foi? Não teve gente daqui que foi para um congresso lá em Guaraciaba do Norte, não teve? Não, tem VJC também, mas tem gente. Rapaz, foi lá que eu sabia que o John estava aqui. Porque me disseram, olha, pois eu fui para um congresso. Deixa eu dizer aqui, eu fui para um congresso que foi da primeira igreja, lá em Guaraciaba do Norte. Eu não sei se foi o ano passado ou foi o ano retrasado. Aí eu fui para esse congresso, e o pessoal dizendo assim, rapaz, tu tem que ir um dia em Parnaíba, pregar lá na igreja, e não falou da primeira igreja. Aí diz assim, tem um pastor lá, numa igreja lá, pastor John, conhece? Aí eu, John, diga mais alguma coisa, John Derrick, é o Derrick, eu conheço. É porque a gente chamava de Derrick naquela. A gente chamava até carinhosamente de Johnny, né? Johnny. Aí isso era um irmão, Cleito, que tinha lá, que ficava tirando onda. Dizia assim, é o Derrick da Ana Carla, porque eu conheci ele, namorava já com a Ana Carla.
Se ele não casasse, ele tinha que indenizar, porque... fazia tempo que namorava com a Ana Carla. Aí eu disse, meu Deus, Jesus vai voltar e esse cabra não casa com essa menina. Mas aí casou. Eu disse, não, pois é, rapaz. Aí eu disse, aí perguntaram, você conhece? Eu disse, conheço o rapaz de Fortaleza. Ele não é casado com a Ana Carla? É mesmo, é a Ana Carla mesmo. Como é que você sabe? Eu disse, porque ele só poderia ter casado com a Ana Carla. Ele não ia casar com outra, porque ele não era doido. Então, assim, rapaz, eu ouvi lá. Aí eu disse, e ele está em Parnaíba, ele não está no Maranhão, não. Porque, olha como faz tempo que a gente conhece. Em 89 ele passou no concurso para ir para o Maranhão. 89. Aí foi para... Eu disse, ele não está no Maranhão, não, rapaz. Não, macho, mas ele está em Parnaíba. Conversa que ele está em... Pois não é que está mesmo? Só que aí depois é que eu fiquei sabendo, é que o pastor John Derrick, ele é promotor numa cidade aqui perto, no Maranhão. Aí eu disse, agora está explicado. Porque eu sabia que ele andava para os lados do Maranhão. Não sabia nem onde, mas sabia que era para os lados do Maranhão. Então, queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não conheço ninguém aqui, o pastor John não me falou de ninguém, da vida de ninguém. Ei, diz isso porque tem um irmão lá. Rapaz, olha, aquele, fala assim, que é para ver se aquele peste se converte. Não teve isso negócio. Eu não conheço a vida de ninguém aqui, não conheço ninguém aqui. Como eu disse, a não ser conhecer bem mesmo o pastor John e a Ana Carla. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está a festa da tua vida? O vinho acabou ou não? Alegria, você ainda tem alegria ou a alegria já está acabando também? Deixa eu dizer uma coisa para você. Esteja como estiver a tua vida. Eu conheço um que pode dar jeito na sua vida. Eu conheço um que pode restituir, restaurar, transformar tudo na tua vida. É o mesmo que transformou a água em vinho. E sabe por que eu posso dizer mesmo que ele pode fazer qualquer coisa na vida de qualquer pessoa? Porque ele fez na minha. E só Deus, para transformar esse traste aqui. Só Deus. Eu sei que eu falei algumas coisas aqui, e eu sei que tem gente que diz assim, meu Deus, esse pastor era tudo isso. Eu nem falei nada para você ter uma ideia. Você não tem ideia da maldade do meu coração. Não tem ideia. Eu tinha um coração tão mau, tão perverso, que quando eu não feria alguém, eu feria um animal e lavava as minhas mãos com o sangue do animal, para você ter uma ideia. Eu tinha uma sede por sangue, e Jesus transformou. E agora, Jesus transformou aquele homem violento, duro, num homem que chora, num homem que se compadece, num homem que prega a sua palavra, num homem que tem medo de mulher, porque eu tenho medo da minha mulher. Eu só tenho medo dela, mas tenho. Aí, então assim, Jesus, só Deus para fazer isso. Só Deus para transformar a minha vida. E se Ele transformou a minha vida, Ele pode fazer qualquer coisa na vida de qualquer pessoa. Se você está vivendo um momento em que a alegria acabou, o vinho acabou na sua vida, Jesus pode transformar água em vinho e devolver para você a alegria de viver. Queria que você pensasse muito nisso, que você guardasse essa palavra no seu coração, e que você, apesar de mim, voltasse amanhã, porque nós vamos continuar falando sobre aquilo que Jesus faz, e aquilo que Jesus pode fazer, falando ainda amanhã e depois de amanhã. Deus abençoe você, viu? Vou passar a palavra para quem? Para o pastor John, pastor promotor. Milagre, é milagre, isso é milagre de Deus. Obrigado, viu? Uma coisa que o Sérgio deixou bem claro,
e eu acredito que você tem a percepção disso, é que nem todos os dias são dias de alegria. Há dia em que a tristeza chega, e na vida de alguns chega para ficar. Mas, como ele falou, a tristeza, ela permanece enquanto você não se encontra com o Senhor. No momento em que você tem a experiência do novo nascimento, dada por Deus, a sua vida muda completamente. Não é uma mudança externa, não é uma mudança externa, é uma mudança interior que reflete no exterior. Como a mãe dele percebeu, o olho físico era o mesmo, mas o olhar era diferente. E talvez você precise, hoje à noite, ir ao doador da alegria, aquele que transforma o choro em dança, em festa. Essa decisão cabe somente a quem sabe o que está passando. Às vezes nós falamos com a pessoa, perguntamos, está tudo bem? A pessoa, está tudo ótimo. E o coração está quebrado por dentro. E a vida está em compasso de espera. Pergunta que o pastor Sérgio fez é muito pertinente. Por que você quer a tristeza se o doador da alegria e da festa pode transformar tudo que está faltando em abundância de paz e de alegria? Por quê? Queria que você pensasse nisso e tomasse uma decisão. O Evangelho é uma boa notícia, é sempre uma boa notícia, mas ele também nos fala de uma escolha. Quem quiser pode se voltar para Jesus Cristo e dizer: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, eu sou um pecador, mas eu quero mudar a minha vida. Tem compaixão de mim, Senhor Jesus. É uma escolha que só você pode fazer. Eu quero agora encerrar esta noite orando com você que talvez não saiba muito o que dizer, mas sabe o que quer. Quer Jesus Cristo, quer perdão na sua vida. E se o desejo do seu coração é esse, você pode me acompanhar nesta oração. Senhor Jesus, eu reconheço que na minha vida falta muita coisa, mas de tudo que falta, o que me falta mesmo é a paz, é a alegria desta vida, como foi descrita aqui pelo pastor Sérgio. Eu quero pedir ao Senhor, que é o dono da festa, que tu venhas trazer paz ao meu coração. Eu me arrependo, Senhor, e eu me volto para ti com fé, pedindo que tu tenhas compaixão de mim e salves a minha vida. Eu me arrependo, Senhor, e eu me volto em fé para ti mesmo, no nome de Jesus Cristo. Pai amado, nós te louvamos pelo teu grande poder e a tua imensa misericórdia. Não há Deus semelhante a ti. Se tu a nós quisesse exterminar, o Senhor estaria coberto de razão, porque todos nós ofendemos a tua santidade com a nossa constante maldade e desobediência à tua lei. Mas o Senhor não mandou Cristo para destruir o mundo, mas para salvá-lo. E esta noite foi anunciado o Jesus que traz a festa e a alegria de volta, aonde não há mais nada. Eu quero pedir, Senhor, segundo a tua boa vontade, pela ação do teu Espírito Santo, que tu tragas à vida aqueles que, estando mortos, hoje podem ouvir e crer e se voltar para o teu Filho. Peço que tu os salve, Senhor, como tu prometeste: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E que nós, Senhor, possamos ainda contemplar a tua glória, através da tua palavra, nos dias que virão. Abençoa o teu povo esta noite, e nos leva em paz para o nosso lar, e nos traz amanhã mais uma vez para adorarmos o teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.